Nós estamos terminando o congresso de formação, a qual a gente acaba recordando, algumas coisas que nós aprendemos na catequese quando crianças ou não aprendemos. Isso é um problema, porque como a gente não aprendeu, às vezes, algo essencial, que acontece na vida de muitas pessoas, Muitas pessoas não aprenderam o essencial, é o básico, o básico da catequese. O que nós falamos, discutimos alguns temas, são temas profundos, é claro, mas ao mesmo tempo temas que todos deveriam saber. Sabe por que eu falo isso? Que muitas das coisas que nós falamos está no Catecismo da Igreja. Aquele compêndio amarelo, aquele livro Catecismo da Igreja, aí tem vários temas relacionados à alma humana, à sua criação, à sua fecundidade, à sua importância, e assim vai. Mas um ponto que gostaria de tratar aqui é como corresponder ao amor de Deus. Porque Jesus nos tem amado de um modo desproporcional. Ontem, por exemplo, no Evangelho de ontem, a gente rezava na missa, Jesus perguntava a Pedro se Pedro o amava mais do que estes, de um modo diferenciado. E Pedro responde a Jesus, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a pergunta de Jesus era, Simão Pedro, tu me amas mais do que estes? Por que teria que ser mais? Porque Pedro tinha recebido mais. Pedro foi mais perdoado do que os outros, certamente. Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes publicamente, e depois Jesus pergunta a ele 3 vezes também. Mas não é só isso, é o que Pedro estava recebendo. A pergunta também da correspondência da vida pessoal de cada um. Jesus também pergunta a você, você o ama mais do que os outros que estão lá fora? Se o ama mais do que os outros que estão lá fora, valorize tudo que ele te dá. Porque a partir de hoje, tendo uma consideração, pensando como nós pensamos e aprendemos, que nós temos uma alma, essa alma é espiritual, essa alma foi criada para a eternidade. Não zelar pela salvação dela, não zelar pela sua própria salvação, é muita loucura. Justamente é louco aquele que considera que após a morte virá o juízo, céu ou inferno, e não se emenda, não busca emendar-se, corrigir-se, tem que ser muito louco. Não pode ser uma pessoa normal, que sabendo que tem uma alma, que se ele peca, ele ofende a Deus, e se ele comete atos virtuosos, se é fiel à inspiração divina, ele glorifica a Deus, e não faz de tudo para se emendar, tem que ser louco. Não tem outra justificativa. O que poderíamos dizer de uma pessoa que considera a eternidade, que sabe que depois que morrer, ela vai entrar para a eternidade, e ela não busca emendar-se, ela não busca rezar, não busca receber os sacramentos, se confessar, pedir perdão dos pecados, quem é batizado, batizar, e assim vai. Se ela não busca se emendar, tem que ser louco. Não tem outra justificativa. O que poderíamos dizer de uma pessoa que considera a eternidade e não faz de tudo para mudar de vida? Louco. Não tem sã razão e sã consciência, porque a pessoa que tem consciência dos seus atos, a pessoa que para, reza, medita, reflete sobre a consequência dos atos que realiza, ela é chamada à conversão. Automaticamente, ela vai querer mudar, vai querer falar assim, eu preciso ser novo. Como é que eu posso agora viver em pecado? Alguns podem pensar, eu sei que eu tenho uma alma, então eu vou receber o sacramento como alguns vão receber o crisma, ou seja, se infunde os dons do Espírito Santo. O crisma é o quê? É a confirmação do batismo. Nossa, você como batizado, você age sempre de um modo sobrenatural. E mesmo sem ser batizado, mas sendo batizado tem uma graça especial, o auxílio divino, você é filho de Deus. Tudo tem consequência. Então nós aprendemos que nós temos uma alma e os atos que nós realizamos, o que eles fazem conosco? Nos conduzem à eternidade. Ou para a salvação eterna, ou para a condenação eterna. Você escolhe para onde você quer ir. A escolha é sua. Você é livre de salvar-se ou não salvar-se. Muitas pessoas preferem, como a gente viu na palestra da psicologia mais cedo, a paixão desordenada, o afeto, a preguiça, por exemplo. Mas eu quero ficar em casa. Mas eu vou rezar, não quero rezar. Não se esforça para poder aprender melhor as coisas de Deus. Quando você se limita ao seu conhecimento, você está limitando também a sua salvação. Quando você limita o tanto que você quer estudar, quer ser caridoso, quer reconhecer o que Deus te dá,
Se você fala, não vou estudar, por exemplo, é como se estivesse fechando as portas para você mesmo. Quando se fala, a gente sempre escuta isso quando é criança, né? Se você não estudar, depois você vai se arrepender. E é verdade. Na salvação também. Se você não reza, se você não se esforça para salvar-se, se você não busca adquirir os conhecimentos para salvar-se, você uma hora vai se arrepender. A questão é que talvez seja tarde demais para dizer, perdi a vida, perdi toda a oportunidade. Até como pai e mãe, já é pela salvação da alma dos seus filhos, né? Pela salvação de vocês mesmos. Então, ou seja, o dia hoje, eu acredito que foi muito frutífero, vamos dizer assim, aprendemos muita coisa, escutamos falar de coisas, esclarecemos dúvidas. Já sei que o cachorro, o papagaio, o gato não pode ser meu filho. Alguns podem pensar, né? O céu do cachorrinho, o céu do passarinho, o céu do frango, da galinha, da vaca. Não, o céu foi feito para nós. E a condenação, o inferno, para o diabo e seus anjos maus. Mas se o homem não se endireita a sua vida, vai para lá. A sua alma vai para lá. Então, ou seja, quando a morte ela chega a todos nós, o juízo também, daí o que segue, céu ou inferno, a escolha é nossa. Somos nós que escolhemos para onde nós queremos ir. Se vive, melhor dizendo, se morre como se vive. Você quer saber para onde você vai depois da morte? Para onde vai sua alma? É só olhar a sua vida agora, olhar como ela está agora. Se morre como se vive. Se você vive diante de Deus, vive na presença de Deus, se você reza, confessa, comunga, faz tudo certinho, vamos dizer assim, busca viver estado de graça, né, salvar a sua alma, você vai salvar. Agora, se você não coloca os meios para a salvação da sua alma, o que será dela? O que será de você? A sua salvação está nas suas mãos, porque Cristo já quer te salvar. O Senhor já fez de tudo para te salvar. Só que você agora tem que escolher também aceitar a salvação. Mas não é só questão de salvar ou não, é de amar a Deus ou não amar. Ser grato ou não ser. O que é o pior que pode acontecer é a ingratidão. A gratidão nos move à reconciliação e à busca da salvação. E a ingratidão ao oposto dela. Peçamos, portanto, hoje a Nossa Senhora a graça de sermos gratos a Deus. De zelar pela salvação da nossa alma. Pois nós temos uma alma espiritual que entra pela eternidade. Não somos uma árvore que deixaremos de existir, nem o totó, o cachorrinho. Somos seres humanos, dotados de razão. Há uma alma espiritual, criada à imagem e semelhança do Deus vivo e verdadeiro. Deus nos criou para Ele, e devemos chegar a Ele. E a gente termina recordando a pergunta, a frase, né, que se fazia Santo Inácio de Loyola. Né? O homem, ele é criado para quê? Amar, honrar, glorificar, louvar a Deus, nosso Senhor, e assim se salvar. E você tem que se perguntar se você está caminhando para a salvação ou não. E perguntar-se, como Santo Inácio também se perguntava aí, o que eu fiz por Cristo, o que eu faço por Cristo, e o que eu farei por Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ao ofertório.